Essa é a segunda parte do vídeo da bibliografia comentada sobre a obra Culturas Híbridas, do Garcia Canclini. Se você não assistiu o vídeo da primeira parte, clique aí no link e veja lá, tá bem? Bom, para o Garcia Canclini, a América Latina registra o que ele chama de uma heterogeneidade multitemporal dentro do quadro da cultura moderna. E a crítica não pode negligenciar, dentro dessa heterogeneidade multitemporal, que existem vínculos das criações artísticas e literárias com os conflitos internos nas sociedades que criam uma série de obstáculos para comunicar, para dar a conhecer essas criações artísticas e literárias ao seu povo. O atraso social e o analfabetismo é um desses principais obstáculos, que a crítica não pode deixar de enxergar. As obras e a função sociocultural dos artistas, elas acabam ficando condicionadas diante das contradições entre modernismo e modernização, entre o modernismo e os processos de modernização possíveis que estão chegando ainda à América Latina. O modernismo latino ele deu impulso para a construção das identidades nacionais. Só que para o Canclini, contudo, seria preciso entender que a modernidade latino-americana percorre caminhos extremamente sinuosos e é necessário repensar os diversos modernismos que existiram por aqui como tentativas de intervir em uma ordem dominante, só que essa ordem dominante ela é semi-oligárquica, a economia é capitalista, mas é semi-industrializada, e os movimentos sociais também são apenas semi-transformadores. A ideia é que tudo está em processo. Nós não temos sequer uma oligarquia, sequer um capitalismo industrial e sequer movimentos sociais transformadores. O passado ainda não foi embora e o futuro só começou a chegar. Entre os anos 50 e 70, alguns fenômenos estruturais, como principalmente a expansão urbana e o desenvolvimento econômico do pós-guerra, e alguma democratização do acesso à educação e a determinados bens culturais, com milagre econômico, se a gente pensar no caso do Brasil, da década de 50, 60, entre outros, acabaram transformando as relações entre o modernismo cultural e a modernização social e econômica. Estabeleceu-se, no entanto, um confronto entre a lógica socioeconômica do crescimento do mercado, e aí eu estou falando do mercado das artes mesmo, literário e artístico, e a lógica de um certo culturalismo político, como chama o Garcia Canclini. Mesmo que em alguns momentos o Estado, os países latino-americanos tenham procurado administrar e se responsabilizar pelo patrimônio cultural, especialmente o que era considerado tradicional, no fim das contas a iniciativa privada, a indústria cultural, passou a assumir tanto a promoção da cultura moderna para as massas quanto para as elites. Esse é o momento em que surgem nesses três países e ganham um poder imenso nesses três países que o Canclini usa de exemplo no seu livro, Brasil, Argentina e México, as grandes redes de televisão, que é a CAIC na Argentina, a Rede Globo no Brasil e a famosa Televisa no México. O capítulo 3 é intitulado Artistas, Intermediários e Público, Inovar ou Democratizar. E nesse capítulo, o Canclini discute as relações entre modernidade e
democratização do acesso à cultura, que é um dos pilares para ele da modernização. Tá? Democratização do acesso à cultura é um dos pilares da modernização para o Garcia Canclin. E começa o capítulo fazendo uma exposição sobre o papel de alguns artistas e de alguns literatos, como o Otávio Paz e o Jorge Luiz Borges, acerca das críticas à modernização latino-americana na figura e da ação do Estado e do seu apego ao modernismo como forma de resgate de uma formação nacional. Ele vai mostrar artistas plásticos que estão engajados numa produção modernista, mas focada numa relação com o passado tradicional latino, ou o que a formação latina tem de diferenciada, mas que não se enquadram nos moldes da indústria cultural. E, portanto, esses artistas vão ser totalmente alijados pelo mercado, né? Deixados de lado pela política capitalista do mercado. E então ele volta o enfoque para o ponto de vista dos receptores quanto à modernidade, afirmando que na América Latina é muito frágil o enraizamento na própria história. E isso dificulta buscar uma análise dos museus, por exemplo, e o entendimento de como que a modernidade é vista, até por uma deliberada opção pelo predomínio da cultura escrita nesses países sobre a cultura visual. E isso já deixa de lado a absoluta maioria, que é analfabeta, do contato com as produções culturais que estão disponíveis, por exemplo, em museus, né? Então, de acordo com o autor, nós não chegamos a uma modernidade única, né? Mas há variados e desiguais processos de modernização. Tá? Por sua vez, a democratização da cultura, ela passa a ser pensada como se tratasse de anular a distância e a diferença entre artistas e públicos, né? Anular a distância entre artista e público é a democratização da cultura. Mas isso é semelhante a uma utopia de socializar a cultura moderna para todos, né? Isso foi tentado por uma série de revoluções latino-americanas e por regimes populistas e não passou de uma utopia, né? Para o Canclin, existe um componente muito autoritário quando se pretende que as interpretações dos receptores, todos, coincidam com o sentido proposto pelo emissor. Tá? Democracia é sempre pluralidade cultural, polissemia interpretativa. O capítulo 4 tem como título O Porvir do Passado. E nele o Canclin apresenta o embate entre setores tradicionais e os setores modernos nas sociedades latino-americanas no que diz respeito ao patrimônio cultural, que tem principalmente nos museus um agente da sua salvaguarda. E para entender o desenvolvimento duplo, ambivalente, no mínimo, da modernidade, é preciso analisar a estrutura sociocultural das contradições que estão presentes em alianças entre os mais diversos grupos presentes nos estados da América Latina. Grupos fundamentalistas, culturais e religiosos, e grupos renovadores, que são grupos econômicos e tecnocráticos, modernizadores, por definição. Então é preciso entender a contradição que existe entre as alianças que grupos tradicionalistas e renovadores fazem nos países da América Latina. Por sua vez, o patrimônio cultural é o lugar onde melhor sobrevive hoje a ideologia dos setores da oligarquia do país, né? Porque são esses setores que fixaram um alto valor
para determinados bens culturais e os localizaram em espaços que só determinado grupo tem acesso, como centros históricos das grandes cidades, espaços de música clássica, de saber humanístico, mesmo museus que têm um apelo mais popular ou folclórico, né, também são espaços cujo valor foi atribuído por esses grupos sociais dominantes. E preservar esses bens, ele tem um caráter estético, mas também tem um caráter simbólico, né, de embate contra a descaracterização desses bens culturais que é promovido pela modernização. A defesa desse patrimônio cultural acaba sendo uma posição de recuo das oligarquias nacionais na América Latina. As tradições acabam sendo ritualizadas, mas para servir a legitimação daqueles que as construíram ou daqueles que se apropriaram delas. Acaba sendo uma teatralização, segundo Canclini, do patrimônio cultural. E esse mise-en-scène, essa teatralização do patrimônio, que é quase uma reserva de mercado por determinadas classes sociais, ela tem como palco fundamental a escola, né? Por meio de conteúdos de ensino, por meio das celebrações, das festividades, das exposições, das visitas que as escolas promovem a museus, a lugares míticos, a monumentos, né? Então, a comemoração tradicionalista, ela se assenta frequentemente em um desconhecimento do passado. Porque qualquer um que sabe como que essas festividades, celebrações nas escolas mistificam determinadas coisas que aconteceram no passado dos países. Ele passa, depois disso, a analisar o papel dos museus e vai destacar que se o patrimônio é interpretado como um repertório fixo de tradições e é condensado em objetos, ele precisa, então, de um depósito, de um palco que seja também um depósito, que o contenha e o proteja, e também seja uma vitrine para exibi-lo. Ou seja, se o nosso patrimônio ele é representado por objetos, nós precisamos de museus. É difícil perceber o patrimônio quando ele não é material. Tá? O que hoje nós devemos reconhecer é que as alianças, sejam deliberadas ou involuntárias, dos museus com os meios de comunicação de massa, a aliança dos museus com o turismo, elas, apesar de tudo, foram mais eficazes para a difusão cultural do que as tentativas dos artistas de levar arte para a rua. Os museus, por sua vez, valem-se de alguns rituais, né? E esses rituais acabam por serem exclusivos daqueles grupos sociais não iniciados. Portanto, continua existindo uma separação entre a cultura, mesmo entre a cultura tradicional, mas quando ela está cooptada e reservada nesses lugares sagrados que são os museus. Segundo Pierre Bourdieu, esses ritos eles acabam instituindo uma diferença muito duradoura entre os que participam da cultura e os que inevitavelmente ficam de fora dela. É isso. Nós encerramos esse comentário sobre a obra Culturas Híbridas, do Néstor Garcia Canclini. Até a próxima. Tchau, tchau.